Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou o pastor Lucas Fávero e sejam bem-vindos ao Espaço Reavivados, um lugar onde nós estudamos a Bíblia um capítulo por dia, todos os dias, e nessa primeira temporada chamada Os Patriarcas, nós estamos estudando um pouquinho mais do livro de Gênesis. A gente já passou por 4 capítulos e hoje eu quero estudar com você o capítulo 5 de Gênesis. E aí, já leu? Já estudou? Ainda não? Então já sabe, se você ainda não estudou, você pode pausar esse vídeo, correr, ler o capítulo, estudar um pouquinho e depois você volta aqui pra gente conversar um pouco mais. Já estudou? Então é o seguinte, bora comigo pra gente ver um pouco mais de um dos capítulos mais negligenciados e injustamente não lidos da Bíblia. Bora lá? Os primeiros 4 capítulos de Gênesis formam um bloco literário, um bloco narrativo que nós poderíamos chamar de a história da criação e da queda. Gênesis 1 e 2 falam sobre a história da criação, Gênesis 3 fala sobre a história da queda e Gênesis 4 fala sobre as primeiras consequências dessa queda. E como que Gênesis 5 entra nessa história? Bom, Gênesis 5 ele surge como um capítulo de transição, porque ele encerra o primeiro bloco narrativo, a história da criação e da queda, e abre uma nova história. E se você deu uma conferidinha no capítulo de amanhã, você percebeu que Gênesis 6, que é o próximo capítulo, inicia a história de Noé e do dilúvio. Portanto, Gênesis 5 ele funciona como uma transição, avançando pela linhagem de Sete, desde a época de Sete, o filho de Adão, até chegar em Noé. Por essa razão, o capítulo 5 de Gênesis muitas vezes tem sido pulado nos anos bíblicos e nas leituras da Bíblia justamente porque ele não conta uma história, mas avança em uma genealogia, pincelando um pouquinho sobre a existência de alguns grandes personagens. Mas Gênesis 5 é um capítulo extremamente importante, especialmente quando nós contrastamos o que é contado em Gênesis 5, ou seja, a genealogia de Adão através de Sete, com uma outra genealogia apresentada no capítulo 4, que é a genealogia de Adão através de Caim. E quando nós contrastamos essas duas genealogias, algumas coisas muito interessantes surgem. Bom, a primeira delas, e mais óbvia, é o fato que enquanto a genealogia de Caim apresenta o desenvolvimento de uma linhagem cada vez mais bem consolidada, de homens poderosos e culturalmente bem desenvolvidos, só que completamente em apostasia, a linhagem de Sete mostra homens fiéis a Deus, mas que não tem grande destaque assim na história. Quando a gente observa essas duas genealogias, nós percebemos que uma delas trata da criação de um povo em franca influência do pecado. O pecado é constantemente presente na existência dessa outra linhagem, enquanto que na descendência de Sete, nós vemos um povo que busca fazer a vontade de Deus, mas cada vez mais vai diminuindo. Só que há um personagem que chama bastante a atenção, especialmente quando nós contrastamos as duas genealogias, e o nome desse personagem é Enoque. Bom, a história de Enoque ela é bem curta na Bíblia, se você não parar para prestar atenção, acaba passando quase batido. Mas a Bíblia diz que Enoque foi alguém que andou tanto com Deus e esteve tão próximo com Deus que ele em algum momento desapareceu. A Bíblia diz o que aconteceu. Ele caminhou tão próximo de Deus que em algum momento Deus o tirou dessa terra, o poupando da morte. Gente, olha só que história legal. A história de Enoque ela é muito interessante porque apresenta alguém que entendeu que estava nesse mundo, mas não era desse mundo. E veja só, eu particularmente gosto muito da história de Enoque porque ela me inspira a buscar cada vez mais segurar nas mãos de Deus. Não, a história de Enoque não fala sobre alguém que foi perfeito, porque Enoque também era pecador, mas foi alguém que escolheu segurar firme nas mãos do Criador e seguir todos os seus dias, falando aos outros sobre esse amor que ele conhecia tão bem e experimentava na sua vida. Assim sendo, Gênesis 5 fala de tantos personagens e Enoque se destaca justamente por ter sido alguém que reconheceu suas fraquezas e reconheceu sua dependência de Deus. Hoje eu e você somos convidados a reconhecer as mesmas coisas. Sabe, a gente não precisa tentar abraçar o mundo e nem sustentar uma imagem de perfeição que nós não temos. Eu e você, porém, podemos confiar em um Deus perfeito, que se relaciona sim com criaturas pecaminosas, mas um Deus que prometeu muito em breve nos transformar. Que Deus te abençoe, foi muito bom estudar o capítulo de hoje contigo e amanhã nós nos reencontramos aqui para estudar um novo capítulo e aprender um pouco mais, agora no segundo bloco narrativo de Gênesis. Uma história triste, mas uma história cheia de lições. Antes de sair desse vídeo, não se esqueça, curta esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é importante, comente aqui embaixo, compartilhe com os seus amigos e se você ainda não é inscrito, não se esqueça, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser notificado sempre quando novos vídeos forem disponibilizados. Gente, obrigado e eu espero vocês amanhã para a gente continuar nossa série de estudos. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau!